Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Pela manhã, estivemos aqui na Santa Ceia, uma palavra maravilhosa, e é necessário nós estarmos participando do corpo do sangue do Senhor. E agora à noite estamos aqui mais uma vez adorando a esse Deus maravilhoso, esse Deus que tudo pode, esse Deus que tem feito maravilha em nosso meio, esse Deus que faz aquilo que Ele quer fazer, da forma que Ele quer e no tempo que Ele quiser fazer. Porque muitas vezes nós achamos que é nós que temos que determinar o tempo que o Senhor tem que fazer, mas não é assim. Não funciona desta forma, funciona do jeito e no horário e na hora certa que o Senhor quiser. Gênesis capítulo 22. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Aleluia. Lá abaixo, né? Canta. Oh, Jesus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vais à terra de Moriá, e oferecei-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Só até aqui. Oh, Jesus, Pai amado, Pai querido, a tua palavra foi falada. Toma, Senhor, minha vida em tuas mãos, Senhor. Fala, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas tu queres falar para nós nesta noite. Amém. Irmãos, quando medito nessa palavra, Gênesis capítulo 22, eu chego até de certa forma a me emocionar, porque para um pai e para uma mãe que só tem um filho, e Deus pede para ali Abraão sacrificar o seu filho em holocausto, e Abraão, como pai obediente, ele não diz: não, mas Senhor, eu só tenho esse filho, como é que eu vou dar o meu único filho a quem eu amo? Mas Abraão fez o contrário, ele foi obediente. E muitas vezes dentro do nosso lar, nós temos que ser obedientes à voz do Senhor. Quando Deus pedir alguma coisa, quando Deus falar alguma coisa, pode ter certeza que Deus nunca Ele vai tirar aquilo que Ele te deu. O que Ele me deu eu posso até perder, com as minhas fraquezas, com as minhas necessidades, com o meu orgulho, mas Deus nunca Ele vai tirar aquilo que Ele me deu. E diz mais: então se levantou Abraão pela madrugada e abarrou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, filhos, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Oh, Senhor da glória. Eu fico contemplando como estava o coração de Abraão naquele momento. O que vai acontecer, o que se passava na cabeça de Abraão naquele momento em que ele sabia que ele tinha que sacrificar o seu filho Isaque, a quem ele tanto amava. E nós, irmãos, temos um defeito muito grande: nós só aprendemos a ganhar, nós não aprendemos a perder. Quando nós perdemos alguma coisa, pelo mínimo que seja, nós não ficamos satisfeitos. Mas quando nós ganhamos algo, por menor que seja, nos alegramos. E por que não é o contrário? Por que não é o contrário? Se Deus dá, Ele tira. É Ele que nos dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que ordena que a enfermidade chegue ao nosso lar, mas é Ele quem cura. Aleluia. Então todas as coisas é dele, tudo pertence a dele, e nós pertencemos também a ele, e a nossa família também pertence ao Senhor. Aleluia. Jó, por que não falar de Jó? Observaste meu servo Jó?
Aleluia. Mas também, Senhor, ele tem tudo, não falta nada para ele. Tem uma família abençoada, ele tem bens, tem gado, tem empregado, tem muito dinheiro, não lhe falta nada. Então vai lá e toca nos bens de Jó, só não toca na vida de Jó. E a Bíblia diz que Satanás se retirou e foi lá e tocou, começou pelos bens de Jó e foi acabando com tudo, e tocou nos filhos de Jó, e tocou também na saúde de Jó. Mas Jó continuou ali firme e obediente ao Senhor. Mas Jó não conhecia o Senhor, ele só ouvia falar, e só de falar ele já era obediente à palavra do Senhor. E nós conhecemos ao Senhor, nós temos intimidade com o Senhor, e muitas vezes não ouvimos o Senhor falar conosco. Por quê? Porque nós somos falhos. Aleluia. Muitas vezes nós falhamos, mas através das nossas falhas o Senhor compreende e tem misericórdia, porque Ele sabe que nós somos assim. Mas o Senhor não falha em momento algum. Ele chega na hora certa, Ele dá na hora certa, Ele abre porta na hora certa, Ele vai vir arrebatar a igreja na hora certa. Não é quando a igreja quiser, não, é quando Deus quiser que seja na hora e no tempo marcado. Ele não vai atrasar e Ele vai adiantar. Nós temos a mania de dizer que Deus está às portas. Mas, irmãos, se nós formos ler as Escrituras, o que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, que não é o último, é o começo, tem muita coisa para acontecer. E por esse momento, por tudo que está acontecendo, tem muitos crentes já deixando o Senhor de lado, não querendo mais adorar o Senhor, já vem para a casa do Senhor e não sente mais alegria no seu coração. Por quê? Por que não glorificar aquele que morreu na cruz por mim e por você? Por que não exaltar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Olha, que maravilha, né? Casamento é união. Casamento é mais uma família se formando. E o Senhor Jesus foi convidado para aquela festa, a qual era uma festa especial, que naquele tempo a festa não durava 2, 3 horas, não, era vários dias, e ali tinha alegria. E a Bíblia vai dizer que ali faltou o vinho, mas o dono de todas as coisas estava naquele lugar. Então aquele lugar tinha que ser perfeito, não tinha que faltar nada. O vinho ali significa, ou seja, a presença do Senhor. E o vinho na nossa vida hoje é a presença do Senhor. Quando nós bebemos do cálice pela manhã, nós estávamos bebendo o sangue do Senhor. Quando nós comemos o pão pela manhã, nós estávamos participando do corpo do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, quantas famílias nesta hora estão sendo destruídas? Quantos filhos têm largado a sua casa? Quantos filhos têm sido rebeldes com o pai e com a mãe, não respeitando o pai e mãe? Quantos pais e mães também não estão respeitando o filho? Porque a palavra ela corta dos dois lados. Ela corta para o filho respeitar o pai e mãe, mas diz também que o pai e mãe têm que saber respeitar o seu filho. E por não, muitas vezes, não conhecer a palavra de Deus, não é um lar que conhece ao Senhor, é um lar que tem divisões, aonde o filho afronta o pai e a mãe, aonde o pai e a mãe muitas vezes afrontam o filho e vice-versa, aonde não tem paz e um lar que não tem paz não pode ter Jesus Cristo dentro dele, porque aonde Jesus Cristo está, tem paz, tem gozo, tem alegria, tem refrigério. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor está falando, mas Deus fala, irmão. Eu não tenho hábito de
gravando mensagem, não, é aquilo que o Senhor coloca no meu coração, porque é o que o Senhor quer falar. Porque se eu estudar muito, já vai chegar aqui e trazer uma mensagem, é aquilo que eu estudei, é aquilo que eu quero falar, mas é o Senhor quem fala. E quando nós estamos atentos a ouvir a voz do Senhor, nós possamos entender e sabemos quando é o Senhor que fala. Aleluia. Paulo e Silas foi preso, passou por açoite, jogado dentro de uma prisão, acorrentado. Paulo e Silas tinham vários motivos para se entristecer e não fazer a vontade do Senhor, mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas decidiram falar: olha, Paulo, o que nós vamos fazer, Paulo? E ele diz para Silas: olha, Silas, vamos adorar o Senhor, vamos orar, vamos cantar louvores a Deus. E a Bíblia diz que eles começaram a orar e a cantar louvores ao Senhor, e as cadeias foram abertas. Aleluia. Aquele carcereiro que estava incumbido de tomar conta de dois homens que se encontravam preso dentro de uma prisão, ainda por cima acorrentado. Aleluia. Mas quando Deus quer salvar, Deus não mede esforço, não tem corrente, não tem cadeia que o Senhor não liberta. E a Bíblia vai dizer que todas as cadeias foram abertas, e aquele carcereiro, quando acordou, que viu, se desesperou, querendo se matar, porque ali ele sabia que iria acontecer isso com ele. Mas Paulo e Silas diz: ei, não faça isso, estamos todos aqui. Glória, 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 glória a Deus. Oh, Deus poderoso e maravilhoso, Deus que faz maravilha em nosso meio. E Ele chega: olha, ela, não faça isso, porque aqui estamos todos nós. Aleluia. Oh, Deus poderoso. E Ele diz: olha, o que eu posso fazer? E Ele diz: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Através de um homem, toda aquela família foi salva. Através daquele carcereiro que estava ali cumprindo ordem, mas ele abriu o coração e aceitou a palavra de Deus dentro do seu coração. E quantos lares hoje nós falamos de Jesus, nós dizemos que Jesus é bom, nós dizemos que Jesus pode mudar a sorte da sua família, mas não querem ouvir, porque a Bíblia diz que existe duas portas, uma porta larga e uma porta aberta. A porta estreita, ela conduz à salvação. A porta larga conduz à perdição. E muitos estão entrando por ela, porque a porta é mais larga, é mais fácil. Olha para essa igreja como está hoje, e olha como estava em Copacabana ontem. Olha a diferença da porta larga e a porta estreita. Mas mesmo assim, Deus sente um amor tão grande que Ele permite uma nova chance. Aleluia. O dia de ontem se foi. O dia de hoje, daqui a algumas horas, também está indo. Amanhã será um novo dia, mais uma oportunidade que o Senhor dá, não só para aqueles, mas para nós também, porque a Bíblia diz que aquele que estiver de pé, ore para que não caia. Aleluia. O inimigo, ele não respeita. Ele não respeita pastor, ele não respeita presbítero, ele não respeita diácono, ele respeita jejum e oração. Isso é a única arma e a palavra de Deus. Porque quando Jesus foi tentado, foi dessa forma. Depois de 40 dias e 40 noites jejuando, Jesus teve fome. Jesus sentiu a necessidade de se alimentar. E Satanás diz para ele, olha como ele é: se tu és filho de Deus, diz para que estas pedras se transformem em pão. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus teve necessidade conforme nós temos necessidade, mas Jesus tinha um
propósito que é diferente, é mais forte, e nós como crente, servo e salvo do Senhor, nós temos que ter necessidade sim, mas o nosso propósito perante o Senhor tem que ser maior do que a nossa necessidade, porque nós sentimos fome, nós sentimos sede, nós sentimos a enfermidade na nossa carne, mas o nosso propósito é com Deus, é de um dia nós estarmos com o Senhor na glória, para glorificar e exaltar o nome do Senhor para sempre, aonde vai ser um lugar que não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver tristeza, não vai haver morte, tudo isso vai se passar e nós vamos ficar ali só glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas tudo isso tem um preço. Para nós chegarmos lá, eu tenho como experiência. Eu não era para estar aqui hoje. Eu não era para estar aqui. Quem me conhece sabe. Mas Deus, com a sua rica misericórdia, Ele me resgatou de onde eu estava e me trouxe para hoje. Aleluia! Oh, Jesus! Irmão, só sabe quem passa. Só sabe dizer que está doendo quem sente a dor. Só sabe o quanto está com fome quem está passando fome. Aonde eu estava não era para estar aqui hoje, mas Deus é rico em misericórdia. E chega um tempo, chega um período na vida do homem e que Deus diz: olha, eu vou te dar uma oportunidade. Você quer? Ah, Senhor, agora não, deixa para amanhã. Mas quando nós abrimos no coração e colocamos Deus em primeiro lugar, porque no momento em que o Senhor falou comigo, eu coloquei o Senhor em primeiro lugar. Sem Deus eu não posso viver. Sem Deus nós não conseguimos viver, não conseguimos respirar, não conseguimos fazer nada, porque Ele mesmo diz que sem Ele nada nós podemos fazer. Pelo mínimo que seja, por uma coisa pequena, que seja um curso que você vai fazer, que seja uma porta de emprego ao qual você vai passar por uma entrevista, se o Senhor não for na frente, você não consegue. Tudo é possível viver. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor me resgatou das trevas e me trouxe para a luz. Glória a Deus. Aleluia. Eu me considero hoje um filho pródigo, a qual ele tinha tudo, né? Não faltava nada, mas ele decidiu pegar a parte dele e ir o mundo afora. E o pai deu a parte que pertencia a aquele filho, e ele me deu também a parte que eu merecia. E eu fui, e cada vez de mal a pior. Muitas vezes nós sentimos que estamos bem. Irmão Paulo sabe o que eu estou falando. Muitas vezes nós sentimos que está tudo bem, que está uma maravilha, porque nós estamos congregando em uma igreja. Não, mas tem alguma coisa errada. Se formos analisar, conforme diz a palavra Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do corpo e do sangue do Senhor. Glória a Deus. Hoje eu posso dizer que eu estou liberto. Graças a Deus. Hoje eu posso levantar minhas mãos para o céu, dobrar meu joelho dentro da minha casa e dizer: Senhor, muito obrigado. Muitos não teve a sorte e não teve o privilégio que eu tive do Senhor me dar oportunidade. Muitos não têm esse privilégio, mas eu posso dizer: eu tive. E sou grato a Deus por tudo. Grato por tudo que o Senhor fez na minha vida. E diz mais, olha: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram os ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse:
eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Abraão está profetizando para o holocausto, meu filho. E assim caminharam os ambos juntos. Eu creio que ali nesse momento foi um momento de muita aflição para Abraão, porque eles estavam indo em direção ao holocausto. E viram um lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então se levantou Abraão os olhos e olhou, eis um cordeiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Deus faz ou não faz? Mas Deus, irmão, conosco também é da mesma forma. Muitas vezes Deus também nos prova. Deus nos coloca a prova, por menor que ela seja. Se a gente não se firmar com Deus, se a gente não se colocar na posição, se a gente não pedir a Deus misericórdia, com certeza nós não vamos suportar, porque nós não estamos preparados para suportar nada, por menor que seja, irmão. Ah, mas eu suporto sim. Mas quando vem uma pequena luta, dessa pequena luta é motivo de murmurar: Senhor, por que eu sou tua serva, sou teu servo obediente e estou passando por tudo isso? E aquele meu vizinho que não te serve, não falta nada, não tem prova, porque Deus prova aquele a quem ama. Aleluia! Aleluia! E muitas vezes também, irmãos, é a repreensão do Senhor. Muitas vezes Deus não repreende porque Ele nos ama. É como diz que o pai repreende o filho porque ama. Deus nos ama. Nós temos que ter a certeza e a convicção que Deus está conosco em todos os momentos, sejam eles bons, sejam eles ruins, sejam eles tristes. Todos os momentos o Senhor, Ele é conosco. Que Deus possa abençoar os irmãos. Que Deus possa falar mais alto aos corações. Que Deus possa, no próximo culto, nós estarmos aqui, Deus possa nos livrar e nos guardar, para que nós possamos estar aqui mais uma vez, para ouvir mais uma porção da palavra do Senhor, porque a única coisa que vence o Satanás é a palavra de Deus, é o jejum e a oração. Não adianta que carteirinha ele não respeita. Se fosse assim, não tinha pastor fora da presença de Deus hoje, não tinha presbítero fora, não tinha evangelista, e são muitos que estão fora. É a palavra do Senhor. Que nós possamos fazer como o Senhor Jesus Cristo fez: repreendeu Satanás com a palavra de Deus, a arma forte que o cristão tem em suas mãos e muitas vezes não sabe usar, que é a palavra de Deus. Quando assim repreende, em nome do Senhor Jesus, tu está repreendido. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.